sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Desenvolvimento Web para Iniciantes. O objetivo dessa série é te ensinar o básico do desenvolvimento web para que você consiga fazer a construção das suas primeiras páginas web. Hoje nós iremos ver a parte 3 do JavaScript. Lembrando que no nosso canal nós já temos o vídeo de HTML, CSS, parte 1 e 2 também de JavaScript. Meu nome é Mona Lisa e sejam bem-vindos a programar com você. Oi pessoal, no nosso vídeo de hoje nós iremos percorrer o assunto de estruturas de repetição. No nosso último encontro a gente conseguiu visualizar as estruturas condicionais, então se, não, ou seja, são estruturas que dependem de uma condição para que algo aconteça. Mas hoje não, tá? Hoje a gente vai ver as estruturas de repetição. Então são estruturas de looping, né? Estruturas que ficam ali repetindo várias vezes até que, enfim, algo fique como verdadeiro ou alguma outra ação, algum outro evento aconteça. Bom, então aqui dentro eu vou colocar como estruturas condicionais o se, né? O se não. E aqui dentro vou colocar as principais estruturas de repetição, que é o que nós iremos ver hoje, tá? Então hoje a gente vai ver o loop while, a gente vai ver o for também. Bom, o primeiro looping que a gente vai entender é o loop while, tá? While significa enquanto. Então, já a partir daí, a gente já consegue ter uma noção de como que esse looping funciona, tá? Então, se a gente for trazer para nossa vida, seria mais ou menos assim. Enquanto estou pedalando com a bicicleta, eu consigo andar de bicicleta, né? Então a gente pode pensar dessa forma também aqui no loop while. Enquanto uma ação está como verdadeira, esse loop vai continuar se repetindo diversas vezes. Mas quando essa ação ela for falsa, esse loop ele encerra, né? Ele para de acontecer. Nesse exemplo da bicicleta, a gente pode pensar que enquanto a ação está, enfim, mexendo as pernas for verdadeira, eu irei continuar pilotando ali a bicicleta, né? Irei continuar pedalando a bicicleta. Mas quando essa ação ficar movendo as pernas for falsa, eu vou parar também de pedalar a bicicleta, tá? Então, se a gente for trazer aí para nossa vida, seria algo mais ou menos assim, né? Então, enquanto eu tenho uma ação acontecendo como verdadeira, o looping continua. Mas assim que essa ação se torna falsa, o looping para, tá bom? Então, a gente pode pensar que o loop while funciona dessa forma, tá? Sempre lembre que while vem da palavra enquanto. Bom, vamos ver agora como que esse looping se comporta no formato de código, né? Então, eu consegui trazer para vocês vários exemplos teóricos, mas agora vamos conseguir ver um exemplo na prática. Então, olhem só. Eu vou começar definindo uma variável que ela se chama contador, tá? E essa variável vai começar no número 0. Lembrando que, caso você ainda não saiba o que é uma variável, enfim, por que eu tô colocando o número 0 assim e não entre aspas, aqui no nosso canal a gente já tem outros vídeos, então você pode assistir também vídeos falando sobre variáveis, tipos de dados, bom, alguns conceitos iniciais que pode ser interessante você saber também. Bom, mas aqui eu estou definindo uma variável que começa no número 0 porque o meu looping, tá? O looping desse exemplo aqui, ele vai começar no número 0. Mas eu poderia muito bem definir o número 5 ou o número 10, tanto faz, tá? Mas nesse exemplo aqui, eu estou definindo como o número 0, porque é o início do meu looping. Então, bom, o próximo passo é eu escrever literalmente o nome while, tá? Então, bom, contador menor que 5. Vou escrever aqui primeiro, para vocês entenderem melhor. Bom, vamos entender aqui o que foi que eu fiz, tá? Eu programei o seguinte nessa minha linha 3 aqui, ó. Enquanto o contador for menor que 5, tá? Isso é uma verdade, tá bom? Assim que eu executo o meu programa, o meu contador, ele já inicia menor que 5, tá bom? Então, o meu loop, ele já começa como verdadeiro, tá? Então, bom, enquanto o contador for menor que 5, vai ser executado essa linha 4, ou seja, será mostrado no console do meu navegador o texto "o contador é",
e a variável contador, tá? Aqui eu tô fazendo uma concatenação, isso. Ou seja, eu estou juntando texto, né? Eu estou juntando string com variável, tá bom? Então, por isso que eu tô ali utilizando o símbolo de mais, tá bom? É o momento em que eu estou exibindo no console, exibindo na tela uma string, ou seja, um texto normal e uma variável, né? Os dois juntos, tá? Então, por isso que eu tô utilizando aquele símbolo de mais ali. Então, bom, esse texto completo, né, que tá dentro do console, dentro do parêntese do console, será exibido no console do meu navegador, tá bom? E na linha 5 eu tenho algo bem interessante que é o incremento, né? Aqui o que é que tá acontecendo, tá? Vejam o seguinte, esse meu looping, tá bom? Ele tá responsável por fazer uma contagem. Então, o looping ele executa aqui uma vez, tipo, verificou que o contador é menor que 5? Verdade, isso é uma verdade. Então, o looping fez isso. Mas, quando ele executou todo esse bloco aqui dentro, ele colocou... essa linha aqui também foi executada, né? O contador mais. Então, essa linha aqui é como se ela fizesse isso daqui, ó. Contador mais 1, tá? Então, toda vez que o loop while é executado, é adicionado mais 1 dentro da variável contador, tá? Então, a variável contador, ela iniciou em 0, né? Ela fez assim, 0. Mas depois do primeiro loop, agora ela é 1, tá bom? Porque essa linha foi executada. Então, foi adicionado mais 1 dentro da variável contador. Mas, concordam comigo que o número 1, ele continua sendo menor que 5. Então, esse loop ele será executado novamente, porque olha só, enquanto o contador for menor que 5. E agora o meu contador, ele é 1. Então, ele continua menor que 5, então toda essa linha aqui será executada novamente, tá? Então, novamente será exibido esse texto no meu console e novamente será adicionado mais 1 à minha variável contador. Então, agora o loop era 1, né? Mas aí o looping executou o contador, né? O contador era 1, mas aí o looping executou mais uma vez e agora ele é 2, tá? Isso daí vai ir se repetindo até que essa condição se torne falsa, né? Ou seja, até que o meu contador seja maior que 5 ou igual a 5, né? Bom, eu vou executar esse código aqui, tá bom? Eu vou executar, vamos ver na prática como que ele vai ficar. Então, olhem só, se vocês notarem, aqui dentro do console do meu navegador, eu estou conseguindo visualizar a execução do meu código, tá? Lembrando que, para que vocês consigam fazer o teste, né, um teste do seu arquivo JavaScript, vocês precisam de um arquivo HTML, executa o arquivo HTML, inspeciona a página, vem aqui em console, ó, e será executado, tá bom? Se lá no meu VS Code eu definir aqui o número 10... olhem só o que vai acontecer. Executou até o 9, né? Por quê? Porque é menor que 10, tá? Então, bom, a gente já pode colocar um check, tá bom? No loop while, tá? Sempre lembrem que o loop while vem desse sentido de enquanto, né? Então, vejam só. Enquanto uma condição for verdadeira, continue executando todo o bloco de código que tem dentro do loop while. Quando essa condição se torna falsa, ele para de ser executado. Tá bom? Bom, agora nós iremos entender o loop for, tá? O loop for é um dos loops que eu mais gosto de explicar, porque geralmente ele é muito complexo, né? Eu particularmente, quando fui começar a aprender o loop for, demorei bastante. Mas, bom, vou explicar aqui de um jeito que eu tenho certeza que vai ficar muito claro pra vocês. Vou imaginar esse cenário aqui, tá bom? Então, para que vocês consigam chegar na linha de chegada, vocês precisam pular diversas calçadas. Então, vocês precisam fazer um incremento, tá bom? Para que vocês cheguem na linha de chegada, o comum, né, o normal, é vocês pularem de uma em uma, né? De uma em uma calçada. Mas vocês também podem pular de 2 em 2, ou de 3 em 3, ou de 4 em 4. Fica mais complicado? Fica mais complicado, mas é possível, tá bom? Então, a gente pode pensar, tá bom, que o loop for funciona mais ou menos assim, tá? Então, vamos lá novamente, né? Voltando aqui para esse exemplo. Ok, vocês começaram aqui, ó, no 0, né? Vocês começaram na posição 0. Ok, beleza. Aí depois vocês deram um incremento, ficaram na posição 1.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No 10, vocês chegaram na linha de chegada, né? Vocês chegaram ali no final. Vocês pararam o looping de vocês, que seria ficar pulando várias calçadas, tá bom? O que a gente consegue visualizar aqui, tá bom? No loop for, a gente tem essas três coisas, tá? Então, no loop for, a gente tem um início, a gente tem um incremento e a gente tem um fim, tá? O loop for, ele é um looping que ele possui essas três características, tá bom? Então, reforçando, no loop for, a gente possui essas três características principais. Ele é um looping, ele é uma repetição em que a gente tem um início, a gente tem um fim e a gente tem um incremento. Assim como eu dei esse exemplo aqui da corrida, nesse looping aqui do exemplo da corrida, vocês também possuem um início, vocês também possuem um fim e vocês também possuem um incremento, né? Então, ali os pulinhos que vocês dão, cada degrau que vocês dão. Tem um pessoal que também gosta muito de dar o exemplo de escada, né? Então, o pessoal faz assim. Você começa na posição 0. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, né? E você termina na posição 5. Né? Então, olhem só que interessante isso daqui. Se a gente for transformar isso daqui em um loop for, a gente teria o início como 0, o incremento de 1, né? Porque você vai subir de 1 em 1 degrau, mas você poderia subir de 2 em 2, tá? Porém, o teu incremento seria 2. E o fim do looping é o 5, tá bom? Então, o loop for funciona exatamente assim. Nem sempre, quando vocês forem ver códigozão mesmo, o fim do looping vai estar definido, tá? Às vezes, o fim desse looping é uma variável, tá bom? Por exemplo, sei lá, é para você percorrer uma lista e daí tu quer descobrir a idade de todos os teus usuários. Vejam só, essa lista, ela pode ter 20 usuários, ela pode ter 50 usuários, ela pode ter 1000 usuários. E o loop for, ele vai percorrer todos esses usuários, tá? Então, vejam só, é um fim que não tá definido, né? É um fim que é variável. Uma hora pode ter 20 usuários, outra hora pode ter 50. Mas bom, só explicando esse exemplo pra vocês, tá? Mas concordam que ele continua tendo um fim, né? O fim é variável, mas ele continua tendo um fim, tá? Vamos agora para o código, tá bom? E ver como que o loop for se comporta no JavaScript, né? Como que ele se comporta em código mesmo. Vamos ver sobre a sintaxe dele. Bom, vamos lá. O loop for começa com a palavra for, né? Dentro dele, eu vou definir uma variável de início, tá? Então, vocês vão sempre ver essa estrutura padrão, tá bom? Da letra I, ali da variável I. Mas, bom, pensem que é I de início, tá bom? Bora pensar assim, por enquanto, que fica tranquilo pra entender, tá? Então, o início do seu looping começa em 0, tá? Ok, beleza. Vamos definir agora o fim desse looping. Então, vamos lembrar agora daquele exemplo das escadas, né? Em que o fim desse meu looping era 5. Agora, eu vou definir o incremento dele, lembrando que esse I++ é igual a I mais 1. Ou seja, o meu incremento, né, é 1, tá bom? Ok, bom, será mostrado no console. O valor de I daí aqui eu vou adicionar o símbolozinho de mais, vou colocar minha variável I. Ok, deixa eu ver se tá faltando mais alguma coisinha. Ok, aparentemente não. Então vamos lá. O meu loop for, ele começou em 0, né? Então o início dele é 0. O meu fim é um número menor que 5, então o meu fim não é 5, né? Ele é um número menor que 5. E o meu incremento é 1, tá bom? Então ele vai ficar de 1 por 1, tá? Toda vez que o loop for for executado, essa linha 2 será executada, né? E mostrada na tela, tá bom? Então, vamos ver na prática como ficou, né? Vamos ver como ficou o resultado final disso. Olhem só. Ficou junto, né? Deixa eu colocar um espaço aqui.
Aí, agora sim. Então, olha só que interessante o loop for funcionando, né? Então, aqui a gente está conseguindo visualizar a execução dele. E olha só, mesma coisa aqui, tá bom? Em vez desse 5, se eu colocar um 10, também será executado. Bom, eu vou colocar aqui, tá bom, um check, tanto no while quanto no for, pois a gente já percorreu essas duas estruturas aqui. A gente agora vai ver algo bem interessante no JavaScript, que são as listas, tá? Ou array. Bom, um array, ele é uma estrutura de dados que armazena uma coleção de elementos. Podemos resumir apenas como uma lista. Tá bom? Então, se você tem uma lista de roupas, você tem um array. Mas vamos desmembrar, né? Vamos decompor essa frase aqui para que a gente consiga entender de forma também mais técnica o que é um array, tá? Então vejam só, quando a gente fala em estrutura de dados, é porque pensem o seguinte: a gente tem diversos dados, tá bom? E a gente pode organizar esses dados de diversas maneiras. Por exemplo, um dado, tipo, sei lá, o nome da minha rua, tá bom? O nome da minha rua é um dado. Eu posso enviar esse dado de diversas maneiras. Eu posso enviar por um áudio no WhatsApp, eu posso enviar por um texto, eu posso enviar por uma foto, eu posso enviar por um documento PDF, por um documento TXT, tá? Então vejam só. O dado é o mesmo, né? Mas a estrutura desse dado muda, né? O jeito que ele tá estruturado muda. A gente pode pensar dessa forma também, tá? Então, a gente tem vários dados, né? E a gente consegue estruturar ele de diversas formas. Uma das formas seria um array, tá bom? Então, por isso que a gente tem uma estrutura de dados, né? Então, é a estrutura que esses dados estão organizados, tá bom? É a estrutura que a gente consegue visualizar esses dados. E logo depois tem assim, que armazena uma coleção de elementos. Por que uma coleção de elementos? Porque a gente tem, de fato, uma coleção de diversas coisas, tá? Então, vamos lá imaginar o seguinte, tá? Imaginem que vocês têm diversas blusas. Bom, ter um array de blusas seria algo como isso, tá bom? Então, vocês podem pensar que uma variável, ela guarda apenas uma informação. E um array, ele guarda uma coleção de elementos, ou seja, várias informações, né? Vários dados, né? Então aqui eu não tenho apenas uma blusa, mas aqui dentro eu estou guardando diversas blusas. Bom, se for pra gente transformar um array, né, em código, seria algo como isso daqui. Então vamos lá fazer na prática aquele array que a gente falou. Então, blusas igual a... Tópico interessante, tá? Sempre que a gente tem um array, a gente utiliza esse colchete, tá bom? E as nossas informações, elas ficam entre aspas. Então, eu tinha ali diversas blusas, né? Eu tinha preta, verde e azul, né? Como todas essas informações estão no formato string, né? São textos, eu preciso definir isso entre aspas. Então, eu vou lá e vou definir entre aspas, tá? Mas se isso fosse número, aí tranquilo, sabe? Iria ser, de fato, sem aspas. Mas como são strings, então eu preciso definir entre aspas. Ok, defini esse meu array e agora eu vou mostrar no console do meu navegador, tá? Já a gente vai fazer essa sugestão que essa minha extensão tá me recomendando, mas primeiro vamos só mostrar esse array. Beleza, vamos ver como fica. Ó, legal, tá? Ele me disse que dentro desse array tem 3 itens, né? O primeiro item é preta, né? O segundo... tópico interessante que eu vou falar já também, tá? Mas, bom, o primeiro item com o índice 0 é preto. Segundo item com o índice 1 é verde. E o último aqui é azul, tá? Bom, vamos lá. Por que foi exibido dessa forma pra mim, tá? Eu tenho 3 itens, tá bom? Porém, a posição inicial dos meus itens é 0, tá? Então, o meu primeiro item...
ele possui uma posição, tá? E essa posição a gente chama de índice ou index, tá? Vocês vão ver bastante essa palavrinha index, tá bom? Que é a posição atual de um item dentro de um array, ou seja, a posição atual de um item, de um elemento dentro de uma lista. Então, vamos lá. A minha primeira blusa possui um index 0. A minha segunda blusa, index 1. Minha terceira blusa, index 2. Tá? De boa. É só vocês pensarem que o primeiro item dentro de um array é sempre 0, né? A posição do primeiro item de um array é sempre 0, tá bom? Então, olhem só. Se eu programar dessa forma aqui, ó, blusas, ó, colchetes, 0. Olha só o que vai acontecer. Foi exibida apenas preta, tá bom? Por quê? Porque eu peguei apenas o primeiro item da minha lista. Eu peguei o item com o index 0, tá? Ou o índice 0, tá bom? Se eu definir aqui dentro, vejam só, 2. Opa. Se eu definir 2 aqui, mostrou azul. Tá? Bem interessante, bem interessante, bem interessante. Bom, pessoal, a gente conseguiu percorrer sobre alguns tópicos interessantíssimos do JavaScript, como estruturas de repetição, while e for, e também listas, né, array. A gente consegue se aprofundar muito mais nesses temas, tá bom? Então não existem apenas esses dois tipos de repetição, a gente também tem o do while, e também a gente consegue se aprofundar muito mais em arrays, né? A gente tem métodos do que a gente consegue fazer com essas listas. Então a gente consegue adicionar novos itens, excluir novos itens, editar um item em específico dentro de um array, porém a gente vai visualizar isso nas nossas próximas aulas, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado bastante e que essa aula tenha conseguido aí fazer com que vocês entendam esses conceitos fundamentais do JavaScript de forma clara, de forma simples. Bom, espero que esse vídeo tenha conseguido te ajudar a entender um pouquinho mais sobre JavaScript. Lembrando que se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a nossa equipe vai te responder. Lembre-se também de se inscrever aqui no canal e curtir esse vídeo. A gente se vê na próxima.